Se você é cristã, provavelmente você conhece alguma coisa sobre Elizabeth Elliot ou já leu algum escrito dela. Afinal, ela é uma daquelas autoras que quando a gente começa a ler, a gente não quer mais parar, porque os livros dela, a escrita dela é muito fluida, acessível, é bom de ler. E é sempre recheado de Bíblia e de aplicações das escrituras na nossa vida diária. Mas será que você conhece a história por trás na vida desta autora? Oi, meu nome é Débora, é muito bom ter você aqui, seja bem-vindo e eu espero que essa história te edifique assim como me edifica também. Elizabeth Howard nasceu em 21 de dezembro de 1926 na Bélgica, mas cresceu nos Estados Unidos. Seus pais eram missionários e eles tiveram outros filhos também. E então ela cresceu nesse ambiente cristão, familiar, inclusive ela fala sobre isso naquele livro Como Meus Pais Nutriram a Minha Fé, lançado pela editora Fiel. Aliás, todos os livros que eu citar aqui dela, eu vou deixar o link na descrição para quem quiser dar uma olhadinha aí no livro, tá? E ela cresceu nesse ambiente cristão e floresceu, conheceu a Jesus ali na casa dela. E quando ela tinha 18 anos, ela entendeu que ela tinha um chamado e ela queria ser tradutora das escrituras, e por isso ela foi estudar grego clássico. Grego clássico. Aos 21 anos, Elizabeth conheceu aquele que seria o marido dela, Jean Elliot. Eles se conheceram no seminário, estudando, se preparando para irem para o campo missionário. Ele era um dos amigos de um irmão dela, e eles ficaram amigos. Um admirava muito o outro, eles construíram uma amizade cristã. E nesse inteirinho aí, nesse meio, alguns sentimentos foram acontecendo. Mas essa história não foi assim para frente. Tem um sentimento, vai dar certo. Não. Essa história, gente, é muito enrolada, parece quase um dorama. Ali que você tá esperando que eles peguem na mão, sabe? Ela conta um pouco da história deles dois no livro Paixão e Pureza, também lançado pela editora Fiel. E é muito lindo de ver como eles queriam obedecer a Deus, em meio a tantos sentimentos e paixões e tudo mais, mas o que eles buscavam era obedecer a Deus. E essa história se enrolou tanto, porque eles não sabiam se era vontade de Deus que eles realmente se casassem. Eles sabiam que era vontade de Deus, que eles fossem para missões, fossem missionários, falassem de Jesus aos povos, às nações, mas não tinham certeza se Deus os queria solteiro ou casados. Tanto que teve uma época que o Jim entendeu que Deus o queria solteiro naquele momento. Ele falou para ela, mesmo eles confessando o sentimento um ao outro, ele falou para ela que era só aquilo que ele poderia oferecer, porque Deus o queria solteiro naquele momento, e ele foi para missões, foi trabalhar no meio da floresta amazônica lá no Equador. Depois ela se formou e também foi para missões também lá pelas redondezas do Equador. E foi lá na floresta do Equador, trabalhando com missões ali, que eles entenderam que Deus tinha dado a eles agora a permissão para formarem uma família. E eles se casaram lá no ano de 1953. E logo a filha deles, a Valerie, nasceu e eles começaram ali a formar família trabalhando com missões. E nesse tempo, o Jim mais outros 4 missionários começaram a sobrevoar uma tribo indígena dos Aucas, que era totalmente isolada. Não tinha contato com nenhuma outra cultura, não falavam a língua de outras pessoas, tinha seu próprio idioma, só que eles começaram a tentar um contato com eles, afinal, para pregar o evangelho a todas as nações, certo? E aí eles começaram ali um contato e sobrevoavam ali com o avião e começavam a mandar presentes. Parênteses. Inclusive, essa história eu vi um filme sobre ela, eu era criança, aquele filme Terra Selvagem, da missão Asas de Socorro. Depois que eu fui fazer a ligação que essa era a história da Elizabeth Elliot. Eu conhecia, admirava desde criança. Vale a pena assistir, porque conta a história desses 5 missionários e dessa contato aí com a tribo, muitas reviravoltas, realmente dignas de um filme. Terra Selvagem. Aí eles começaram a fazer contato, sobrevoar, mandar presentes e tudo mais para a tribo, até que um dia eles conseguiram pousar nessa prainha de água doce e ter um contatozinho ali, trocar alguns presentes e subiram de volta. Até que em um domingo de manhã de 1956, em um desses contatos que os missionários, esses 5 missionários homens tiveram com os indígenas, eles pousaram lá com o avião e os indígenas dessa tribo Auca atacaram
os missionários. E todos os missionários foram mortos ali. Todos esses 5 homens foram mortos, deixando suas famílias, suas esposas viúvas e suas filhas e filhos sem pai. E aí a gente pensa, poxa, Elizabeth lá sozinha no meio da floresta amazônica no Equador, viúva agora, uma filha pequena, a filha dela ainda não tinha, mal tinha 1 ano, se não me engano. E agora? Voltar para casa dos pais, né? Ter o cuidado da família e tal. Aí é que vem quando a pessoa entende o chamado do Senhor e a obediência incondicional. Porque a Elizabeth sabia que ela também tinha um chamado. Ela se casou com Jim por isso também. E o que ela fez? Ela entendeu que era a vontade do Senhor que ela fosse para o meio desses indígenas que mataram o marido dela. E ela foi. Ela e mais uma outra mulher também, que era parente de um desses missionários que foram mortos. Ela pegou a filhinha dela pequena e elas entraram aí nessa tribo indígena e viveram entre os Aucas 5 anos. E ali foi pregando o evangelho a eles. Ela aprendeu a viver como eles, a falar como eles e conseguiu traduzir parte das escrituras a ponto que eles entendessem quem é Jesus. E vários indígenas se converteram por meio da vida dela. Deus usou a vida dela para que vários indígenas daquela etnia Auca conhecessem a Jesus. Inclusive indígenas que participaram da morte do esposo da Elizabeth, do Jim. Imagina só! Eu fico pensando, Elizabeth ali, ela, não por ela mesma, mas o Espírito do Senhor a capacitou para colocar as escrituras em prática. Amar os inimigos, amar aquelas pessoas que estão longe do conhecimento do Senhor, cega nos seus próprios pecados, e amar ao ponto de ir morar com eles, né? Ela imitou Jesus ali naquele momento. E com certeza não por suas próprias forças, mas realmente cheia do Espírito Santo, o Senhor deu a ela essa graça e essa capacidade de imitar o nosso Salvador, porque não foi isso que Jesus fez? A Bíblia diz que Deus, ele prova o seu amor por nós pelo fato de que Cristo, seu Filho, morreu por inimigos, por pecadores. Ele demonstrou o seu amor por inimigos. Assim fez a Elizabeth também, imitando a Jesus, demonstrando seu amor por aquele povo. E ela escreve em um dos livros que eu não sei se tem em português, acho que não, chama The Savage My Kinsman. Ela escreve assim: o fato de Jesus Cristo ter morrido por todos me fez interessada na salvação de todos. Mas o fato de Jim ter amado e morrido pelos Aucas intensificou o meu amor por eles. E aí ela morou com aqueles indígenas durante 5 anos e depois ela voltou para os Estados Unidos. E após 13 anos da morte de Jim, ela se casou novamente com um professor no seminário teológico chamado Edson Lynch. Só que a felicidade durou pouco. 4 anos depois do casamento deles, o Edson morreu de câncer, e ela conta um pouquinho da luta dele, que foi um câncer doloroso até, assim, no livro O Sofrimento Nunca é em Vão. Que livro fantástico! São palestras sobre o sofrimento que foram juntadas e formaram um livro. E ela é uma pessoa que a gente vê que a história dela, Deus usou bastante o sofrimento para moldá-la. Então vale muito a pena ler esse livro também. Enfim, ele morreu de câncer, ele ficou ela viúva novamente, mas nunca parou o ministério. A Elizabeth se tornou professora no seminário também, começou a palestrar, desenvolvendo o ministério, e após 4 anos da morte do Edson, ela se casa novamente com Lars Graham, que está vivo até hoje. E ele também foi uma bênção na vida dela, um homem de Deus. E aí Elizabeth continuou escrevendo livros. Ela escreveu cerca de 25 livros, alguns a gente tem traduzido em português. Tem muito conteúdo bom, ela escreveu sobre várias coisas, e um dos livros que ela escreveu também chama Uma Vida de Obediência. Quando a gente entende um pouquinho da vida da Elizabeth, a gente entende que realmente ela viveu uma vida de obediência, uma vida de submissão ao Senhor, uma vida amando ao Senhor. Em 2004, ela precisou parar de palestrar porque ela começou a desenvolver uma doença, ela ficou doente, ela começou a desenvolver demência e ela precisou parar com as palestras e tudo mais. E depois de 10 anos lutando contra essa doença, num processo muito difícil, definhando mesmo, em 2015, o Senhor a chamou para o lar eterno, para se encontrar com Ele, e ela teve
descanso. Mas a gente vê que a vida da Elizabeth foi uma vida muito frutífera. Ela ecoa até hoje. Inclusive, o próximo vídeo eu quero trazer um pouco sobre os livros dela e alguns temas. Quem sabe não seja oportuno para o que você está vivendo e quem sabe ela não te abençoe também. A Elizabeth Elliot foi uma mulher de Deus que deixou um legado. Não porque suas próprias forças, aliás, a gente vê bastante isso nos escritos dela, ela não fica escondendo pecados, nem manias, nem coisinhas que ela tinha, mas a gente vê que o Senhor realmente moldou a vida dela. E a vida dela não é para ser nossa, eu quero ser como a Elizabeth. Não aponta para ela mesma, mas aponta para o Senhor. Porque sem o Senhor a gente não consegue obedecer. Sem o Senhor a gente não consegue entregar tudo, inclusive as nossas paixões, os nossos amores, os nossos maiores sonhos. Sem o Senhor a gente não consegue amar os inimigos. Sem o Senhor a gente não consegue educar os nossos filhos. Sem o Senhor a gente não consegue passar pela viuvez como ela passou, passar por uma doença tão difícil. A vida de Elizabeth ela é para nos servir de ânimo, de inspiração e para nos apontar para Jesus, para dizer, esse Senhor que esteve com ela, sustentando a vida dela, dando coragem, capacidade para abençoar tantas pessoas e para viver uma vida de submissão e obediência, é o mesmo Senhor que nós cremos, esse mesmo Senhor que vai nos fortalecer para vivermos aqui o que Ele tem para nós. E eu espero muito que essa história, essa breve história da vida dela tenha te abençoado, assim como me abençoa muito, me edifica muito. Muito obrigado mesmo por esse tempo que você parou aqui para assistir. Eu espero que você tenha sido edificado. Deus te abençoe muito.